Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero comentar no nosso devocional de hoje uma outra parte da história da figueira, que não é uma parábola, é uma história, um fato que aconteceu quando Jesus teve fome e ele buscou frutos de uma figueira, mas ele não encontrou. Eu quero ler aqui, Mateus 21, versículo 18. Vou ler toda a passagem novamente. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Olha, a palavra de Deus diz que Jesus, ele olhou a figueira, ele percebeu a existência da figueira, reconheceu pelas folhas que ela era uma figueira, e Jesus foi até a figueira para procurar fruto, porque ele tinha fome, tem uma necessidade. Quando ele chegou perto da figueira que ele não achou fruto, ele disse uma palavra de juízo e a figueira secou-se imediatamente. Uma coisa que nós podemos analisar é que os discípulos se maravilharam com o que aconteceu com a figueira. Eles olharam a figueira secar-se, imagina a imagem que eles fizeram, de ver aquelas folhas todas secando rapidamente, e ela estava completamente seca. Mesmo sendo uma questão que a figueira estava morrendo, mas eles viram ali um milagre, porque ninguém tinha poder de ordenar uma planta para morrer e ela morrer imediatamente. Mas eles perceberam o milagre. E cobiçaram, né? De certa forma, quando a gente vê um milagre acontecer, a gente tem um desejo de ver os milagres acontecerem. E eles cobiçaram isso e foram perguntar a Jesus o porquê que aquele milagre havia acontecido e como aquilo havia acontecido. Jesus usou uma expressão muito simples com os discípulos, que eu e você precisamos analisar ela na nossa vida cristã. Ele falou assim: ó, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas milagres maiores vocês farão. Se você observar essa mesma passagem em Marcos, capítulo 11, versículo 13, tem um complemento dessa expressão que a gente precisa parar para analisar. A Bíblia diz que Jesus, naquela passagem de Marcos, fala assim, que ele aproximou da figueira, olhou na figueira e não tinha fruto, porque não era tempo de figos. Isso é um detalhe importante ser observado. Talvez você diga o seguinte: olha, eu estou numa situação muito difícil na minha vida, mas eu quero te falar uma coisa: Jesus vai procurar fruto em ti hoje. Eu estou passando por um momento depressivo, Jesus vai procurar fruto em você hoje. Eu estou passando um momento na perca de alguma coisa de alguém, Jesus vai procurar fruto em você hoje. Ele sempre vai estar buscando fruto na nossa vida, seja na estação propícia ou seja fora da estação propícia de frutos, mas na nossa vida essa produção de frutos ela tem que ser constante. É muito interessante que seria uma boa justificativa para a figueira, não é tempo de frutos. Mas Jesus não se importou com isso. Ele foi lá e ele queria achar fruto. De uma forma ou de outra, nós temos que produzir os nossos frutos. E ele dá a receita para os discípulos. Ele fala assim: olha, se vocês crerem e não duvidarem, não farei simplesmente o que foi feito figueira, mas até se a um monte der-lhes uma ordem, isso se cumprirá. Porque tudo que vocês pedirem em oração, crendo, o segredo é a fé, recebereis. Em outra passagem bíblica, Jesus compara a nossa fé a um grão de mostarda. É muito importante parar para pensar nisso. Geralmente as pessoas acham impossível alcançar as coisas de Deus porque ele fez uma comparação. Mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e a gente pensa o seguinte: olha, então é impossível ter fé. Porque o grão de mostarda é uma das menores sementes que existem. E ela germina e produz basicamente uma árvore. Se você pegar uma pé de mostarda, mesmo da mostarda que nós conhecemos, não sei se Jesus falava dessa, mas mesmo a nossa mostarda, ela vira uma árvore quando ela vai crescendo com o passar do tempo. Mas o grão dela é muito pequeno, é isso que interessa, ele está bem o tamanho do grão, não o tamanho da árvore, mas o tamanho do grão. A semente de mostarda é muito pequena. Aí todo mundo é tentado a ter uma ideia, o seguinte: olha,
É impossível então ter fé. Porque Jesus disse que ninguém tem fé tamanho de grão de mostarda, porque ninguém é capaz de mover um monte de lugar. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu acredito que Jesus queria incentivar a mim, incentivar você com essa palavra. Se nós olharmos essa palavra pelo outro ângulo, nós vamos ter um consolo de Deus na nossa vida. Porque se eu tenho uma fé tamanho grande de mostarda, é o que eu tenho, minha fé é pequena, a sua fé é pequena. Alguns dizem que tem uma fé muito grande. Isso é uma expressão que ninguém devia usar, porque na verdade ninguém tem uma fé muito grande. Mas Jesus queria dizer o seguinte: se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, isso é o suficiente. Você pode ver milagres de Deus acontecendo na sua vida. Porque o milagre, ele vem de Deus, é Deus que produz o milagre. Não somos nós que produzimos milagre, Ele produz milagre. Para nós, compete tão simplesmente crer no que o nosso Deus é capaz de fazer na nossa vida. Agora, uma coisa que você precisa parar para pensar na história da figueira, é que se você tiver fé e não duvidar. Talvez uma pessoa se enche de fé diante de uma pregação, de um louvor, de um momento, ou de uma coisa em que ela se torna espectador. E será que isso realmente é fé? A fé não é emoção. A fé é algo transcendental, algo que nos leva a trazer à existência coisas que não existem. E agora Jesus fala assim: se vocês tiverem fé e não duvidarem. Talvez mais difícil do que ter fé seja não duvidar. A Bíblia diz que nós temos que viver uma vida servindo a Deus. Nós não temos que viver um momento servindo a Deus, mas uma vida inteira servindo a Deus. No momento que você aceita Jesus como Salvador, você tem que estar disposto a viver essa fé até o fim. Porque se você não concluir a história, se você não chegar no fim, você não aproveitou. Você não consegue entrar na glória de Deus. Ninguém vai conseguir entrar na glória de Deus porque teve fé um mês, teve fé um ano, teve fé 5 anos. Não. Ele fala assim: se você tiverdes fé e não duvidar. Eu conheço a história de uma mulher que foi numa igreja e após uma pregação de um grande pregador, aquela mulher adquiriu uma fé e aquela noite, aquela mulher recebeu um milagre da parte de Deus. Ela foi curada de uma doença que os médicos não poderiam curá-la. Ela chegando em casa, ela hesitou em contar ao marido e aos filhos o milagre que ela havia recebido. Aquele milagre era certo, ela havia recebido um milagre. E aquela mulher chegou em casa e ela pensou em contar ao marido, pensou em testificar o milagre de Deus na vida dela, para sua família, mas ela não teve coragem. Você sabe por quê? Porque ela teve fé para ser curada, mas ela duvidou que Deus havia curado e que Deus poderia fazer o milagre dela permanecer. Aquela mulher hesitou muitas vezes em contar o testemunho e ela não contou. A história diz que aquela doença daquela mulher voltou a ela, porque da mesma forma que a fé produziu o milagre, a dúvida arrancou o milagre dela. Se você tem certeza que você é salvo, você precisa testificar isso para alguém. Se você realmente crê que Deus te salvou, você precisa testificar isso para alguém. Se você recebeu o milagre de Deus, não esconda isso, mas fale. Porque quando você fala que você é salvo, você está admitindo que você creu para a salvação e que você não duvida e você crê que está salvo e está esperando o dia glorioso do Senhor. Eu quero te falar uma coisa. Ele falou assim: se você crer e não duvidar, cuidado para as tuas dúvidas não atrapalhar aquilo que você creu e destruir aquilo que você conseguiu pela fé. Certo pregador diz assim: se você tem alguma coisa a duvidar, duvide das suas dúvidas, mas não duvide de Deus e nem da sua palavra. Se você já foi abençoado, segura a tua bênção. Não deixe o teu coração encher de dúvida, para que você não perca o milagre de Deus na tua vida. Muito obrigado. Medite nisso nesse dia.